Meus irmãos, hoje nós vamos entrar no período da monarquia. Até então, Israel estava na teocracia. O que é isso, pastor Vance? Estava sendo direcionado exclusivamente por Deus. Deus liberta o povo do Egito, Deus leva o povo no deserto, Deus era o seu líder maior. Deus introduz o povo na terra prometida, aleluia. Deus era aquele que guiava, aquele que direcionava, levantava alguns homens, mas o direcionamento maior era de Deus. Nós vamos ver no texto a qual eu li que Israel, mesmo assim, não estava satisfeita por ter apenas Deus. Ela queria mais. Ela estava insatisfeita de ter Deus guiando seus passos. Ela olhava para a nação vizinha, ela via que as nações tinham reis e elas queriam também ter um rei da terra. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro rei da Bíblia, chamado Saul. Eu queria ler o texto da Bíblia, eu já li alguns versículos, mas eu queria ler outros versículos, porque como nós falamos, nós vamos fazer um estirão hoje, do capítulo 8 ao capítulo 15. Nós não vamos ler, claro, todo o texto, mas nós vamos passar por essa história, aonde relata a história, o início da história do primeiro rei da Bíblia, chamado Saul. Vamos ler 1 Samuel capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Esse tinha um filho, cuja o nome era Saul. Aí o texto dá uma descrição de como era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Glória a Deus. Então hoje nós vamos ver, irmãos, este primeiro rei, a história, o início da história deste primeiro rei. Mas nós vamos entender que esse rei surge a partir do pedido. Como eu falei, Israel não estava satisfeito com a vida que levava e queria algo mais. Queria o rei da terra, o rei celestial, o rei poderoso, aquele que não perdia batalha. Não era suficiente. Então eles pedem um rei. Irmãos, ainda nesse sentido introdutório, assim somos nós. O coração do homem é sempre insatisfeito, insaciável. Não tem contentamento de ter aquilo que Deus dá. Sempre quer mais, sempre almeja mais. E isso nós vemos que é um dos fracassos do povo a partir de então. O povo vivia na teocracia, Deus direcionando o povo. E aí o povo olhando para a nação vizinha, para as nações, como os versículos que nós lemos, o povo queria um rei para que reinasse sobre ele. Veja só no versículo 20, versículo 19, né? Porém o povo não atendeu a voz de Samuel, porque Samuel diz o que o rei fazia da terra. Mas nós teremos um rei sobre nós, versículo 20, para que sejamos também como todas as nações. E o nosso rei nos julgará e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Queridos irmãos, esta palavra é para toda igreja e também para você que trabalha na obra do Senhor, para você que é um líder, para você que é um obreiro, para você que trabalha, você que tem um cargo. Esta palavra é para você nesta noite também. Irmãos, quando nós olhamos a partir deixe sua Bíblia aberta, a partir do capítulo 8, nós vamos ver em que contexto isso é relatado.
os primeiros versículos do capítulo 8 vai falar que Samuel já estava velho. Lembra? Samuel nasce, ali Diana, e a história vai passando, vai crescendo. Nós não sabemos quanto tempo passou, mas ele já está velho, já tem filhos. E parece que Samuel, ele faz, irmão Diego e meus irmãos, aquilo que todo pai quer fazer quando o filho quer dar trabalho, né? O pai quer um filho crente, o filho está dando trabalho, o pai pega e quer empurrar o menino no trabalho da igreja para ver se o menino se engaja, né? Acontece isso. Veja só o que Samuel fez. Samuel, envelhecido, versículo 1 do capítulo 8, constituiu seus filhos por juízes. Mas ele não podia. Quem chamava para juiz era o Senhor. Quem separava era o Senhor. Não poderia ser de pai para filho, não poderia ser isso. Não poderia o homem escolher por vontade própria. Tinha que ser um chamado específico do Senhor. Samuel, porém, constitui os seus filhos como juízes. E, meus irmãos, os filhos de Samuel eram parecidos com os filhos de Eli. Eles faziam aquilo que o Senhor não se agradava. Versículo 3, olha aí. Porém, os filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Os filhos de Samuel, eles fizeram aquilo que os filhos de Eli fizeram. De outra forma, pecaram contra o Senhor, transgrediram o mandamento de Deus. E Samuel queria colocar os seus filhos para julgar as nações, para liderar as nações, né, irmãos? Como nós vimos. Mas veja, as nações, o povo de Israel, melhor dizendo, não quiseram. Disseram assim, do versículo 4, né? Versículo 5. Se reuniram todos, fizeram a reunião no capítulo 4. E vê no versículo 5. Você já está velho, Samuel, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julguem como o tem todas as nações. Meus irmãos, o povo se reuniu e o povo de Samuel, preste atenção, a gente não quer que teus filhos nos governem, porque ele não anda nos caminhos justos, ele não anda nos teus caminhos, eles pecam contra o Senhor. E por um lado, irmãos, esses irmãos estão certos. Quem é que quer ser liderado por um líder que é mau exemplo? Quem é que quer ser liderado por um líder que não segue os caminhos do Senhor? Quem é que quer ser liderado por alguém que transgride a lei de Deus? Glória a Deus. E esta palavra, como eu falei, é direcionada para todos aqueles que o Senhor chamou para ser líder. Aleluia. Ninguém quer ser liderado por um líder que dá mau exemplo. Ninguém quer ser liderado por alguém, aleluia, que transgride de forma clara os preceitos do Senhor. Nós sabemos que falho todo mundo é, aleluia, mas nós precisamos ter líder que seja espelho para os liderados. Líderes que os liderados possam ter como espelho e como alguém que eu quero ser como meu líder. Eu quero andar nos seus passos para glorificar o nome do Senhor. E eles olharam para os filhos de Samuel e disseram: não, Samuel, não dá para ele, para seus filhos ser os nossos líderes, porque eles não andam segundo teus caminhos. Constitui para nós um rei, aleluia, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Meus irmãos, eu acho que isso seria algo natural. Um rei ia surgir de alguma forma, porque nós vemos os juízes que, por não ter liderança, cada um fazia que era bom aos seus olhos, e isso foi um desastre. Mas aqui, aleluia, eles estão mostrando que eles queriam ser como as outras nações. Veja, Israel chamado como eu e você para ser luz, para ser sal, para ser uma nação, para fazer a diferença. Mas eles querem ser
como as outras nações. Em vez de influenciar, estava sendo influenciados. Em vez de fazer a diferença, queria imitar as práticas. Em vez de ser aquele chamado, aleluia, para fazer a vontade do Senhor, eles queriam fazer a vontade deles mesmos. E eles queriam seguir os exemplos das outras nações. Eles queriam ter um rei, irmãos, porque eu acho que o plano da arca não deu certo, de a arca estar na frente e com seus pecados serem derrotados. Eles queriam ter um rei, porque achando eles que eles nunca mais perderiam nenhuma vitória. Aleluia. Eles queriam ter um rei, porque eles viram que só o Senhor talvez não era suficiente. Meus irmãos, quando nós vimos a história, o Senhor diz: esse povo, desde o Egito, versículo 8 vai falar isso. Quando Samuel se entristece, ele olha, do dia em que eu os tirei do Egito até os dias de hoje, me deixaram e a outros deuses serviram. Glória a Deus. Desde o dia que o Senhor tirou a nação do Egito até os dias de hoje, até 2023, o povo muitas das vezes tem trocado Deus, tem substituído Deus, tem feito ídolos para si. E muitas das vezes, como nós falamos na pregação passada, esses ídolos querem tomar o espaço de Deus na nossa vida e quer ser um amuleto, quer ser aquilo que a gente vai se apoiar para conseguir ter a vitória. Às vezes é um emprego, às vezes é algo que você não consegue abrir mão, porque você não consegue se ver sem aquilo, e aquilo passa a ser um ídolo. Aleluia. E Deus diz: não, desde o tempo do Egito eles têm me trocado, eles têm feito outros ídolos para si. Como isso é triste, irmãos. Aleluia. Samuel se entristeceu com o que escutou, e Samuel foi orar ao Senhor. Você não sabe da história. E quando Samuel vai orar ao Senhor, Deus diz, versículo 6, Samuel ora ao Senhor. Versículo 7, o Senhor responde a Samuel e disse: atende o povo, atende a voz do povo e tudo quanto dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Meus queridos, não tem algo mais triste. O que Deus fala é dizer: atende eles, Samuel. Eles querem um rei, vamos dar um rei. Aleluia. Isso é muito perigoso, irmãos. Uma coisa muito perigosa é o Senhor sempre atender o desejo do coração do homem, porque muitas das vezes o que a gente deseja não é o melhor para nós. Muitas das vezes aquilo que a gente quer não é a vontade de Deus para as nossas vidas. E um grande perigo é o Senhor nos entregar as nossas próprias vontades. Lá em Romanos diz que Deus nos entregou as suas próprias paixões. E aí isso foi um fim, porque o homem passou a viver no seu inteiro pecado. Que Deus nos livre de nós vivermos a nossa própria vontade. Se Deus nos deixar a viver com a nossa própria vontade, a gente ia se perder por completo. Porque o coração do homem, o meu e o seu coração, é inclinado ao pecado e é inclinado a fazer o que desagrada a Deus. E a nação que foi chamada para ser a diferença, agora queria ser parecida. Os versículos que eu li, os versículos oficiais que eu li na leitura inicial, nós vimos Samuel dizendo: olha, vocês querem uma nação, vocês querem um rei, melhor dizendo, mas o rei, ele vai reinar sobre vocês, ele vai tomar as posses de vocês. Vocês vão agora ser servos desse rei, aleluia. Ele vai ter direito sobre a posse de vocês, sobre a vida de vocês. E mesmo assim, eles falaram: não, mas Samuel, a gente quer, mesmo sabendo de tudo isso, a gente quer, porque todas as nações têm,
e a gente quer ser como as outras nações. Não sei se algum de vocês já viram isso, ou se alguém de vocês já passou por isso. Deus dando muitos sinais que não era para ser, e você mesmo dizendo: eu quero, mas mesmo assim eu quero. E aí parece que Deus diz: você quer, pois toma. E quando você recebe, não era aquilo que você imaginava. Quando você recebe, você quebra a cara e se frustra, porque aquilo passa a não ser a vontade de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. E nós vimos que Deus vai separar um rei. No capítulo 9, no versículos iniciais, nós vimos que esse rei, o primeiro rei da Bíblia, como nós falamos, é Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Nos versículos iniciais do capítulo 9 vai dizer como surge Saul. Aleluia. A Bíblia vai dizer que as éguas, as jumentas de seu pai, se perdem, e aí ele vai atrás desses animais. Glória a Deus. A história diz que vai ele e mais um moço. Se vocês lerem o capítulo 9, vai relatar isso. Está perdidas essas jumentas, e Saul vai atrás das jumentas de seu pai. Irmãos, hoje nós vamos ver, nós costumamos sempre falar de Saul como um homem endemoniado, como um homem que não tinha o Espírito de Deus, como um homem mau, um homem ruim. Mas nós vamos ver que nem sempre foi assim. Nem sempre Saul foi um homem dessa forma. Nós vamos ver que Saul era um homem bom, um homem diferente do que as pessoas falam, que dizem: olha, Davi foi escolhido por Deus e Saul foi escolhido por um homem. Não, Saul foi escolhido por Deus. Nós vamos ver que Saul foi um homem que iniciou o seu chamado de forma agradável, de forma certa, como nós iniciamos o nosso. Mas num período da caminhada ele se perde, como muitos se perderam. A Bíblia diz que as jumentas do seu pai se perdem, e ele vai atrás, ele não acha. E ele soube que havia um vidente, que quando se fala de vidente era um profeta, em uma cidade que poderia dizer isso, aonde elas se encontravam. Aleluia. E ele vai atrás desse profeta, e esse profeta é Samuel. E quando ele chega para Samuel, Deus já tinha falado, preste atenção, para Samuel, que havia um benjamita. No versículo 16, do capítulo 9, vai falar isso. Aleluia. 16: amanhã estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, a qual ungirás por capitão sobre o povo de Israel. E ele, presta atenção, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque eu tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Meus irmãos, às vezes a gente pensa que o período da graça é a partir do Novo Testamento, mas eu vejo graça em todo o Novo Testamento, porque em toda a Bíblia o povo queria um rei. Aleluia. Se Deus desse o rei que o povo queria, esse rei ia despedaçar o povo. Mas Deus deu o rei conforme o Senhor mesmo queria, o rei para livrá-los da mão dos filisteus. Aleluia. Veja só, irmãos, o que eu aprendo com isso. Aleluia. Nós pedimos algo para Deus, nós oramos ao Senhor e Deus nos atende. Mas Deus nos atende não dando aquilo que nós queremos, da forma que nós queremos. Deus nos atende dando aquilo do jeito dele, da forma dele. Aleluia. Porque da forma dele e do jeito dele é sempre melhor. E a gente precisa confiar e descansar nisso. Você pede, você ora, você clama, e espere e aguarde, porque se virá a resposta, virá conforme o Senhor quer. Todavia seja feita a vontade do Senhor. E isso é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Porque Deus, Ele sabe a nossa estrutura e realmente o que precisamos. Nós não sabemos o que precisamos, mas Ele sabe.
Então Ele vai dar o que a gente precisa. Aleluia. E a Bíblia diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, como eu falei, o chamado de Saul, quando Saul chega na casa de Samuel, Samuel diz: olha, você será o líder, você será alguém que vai reinar. E Saul, veja só no versículo 21 do capítulo 9. 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhante palavras? Veja só, irmão, Saul tinha humildade. Quando foi chamado, recebeu o chamado para ser rei, ele agiu de forma humilde. Ele: como? Eu sou da tribo de Benjamim, a menor família. Minha família é a menor. Eu sou alguém incapacitado. Aleluia. Mas Deus trabalha com pessoas dessas formas, irmãos. Deus é especialista de trabalhar com pessoas improváveis, incapazes, de pessoas que se acham pequenas demais para a obra, de pessoas que se acham incapacitadas. Olha, eu sou tão incapaz, eu sou tão pequeno. E Deus pega essas pessoas incapazes e se tornam instrumentos nas suas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando a pessoa se acha muito, aleluia, se acha grande, essa pessoa não está preparada para a obra. Mas quando a pessoa reconhece que nada tem, que nada pode, que é pequeno, que é incapaz, que é improvável, é dessas que o Senhor usa na sua obra de forma tremenda. Jeremias, eu não passo de uma criança. Moisés, eu não consigo falar. E tantos outros irmãos que se achavam incapazes para a missão, e Deus usou de forma tremenda. Eu não sei qual foi a obra e a missão que Deus te entregou, irmãos, e você se acha tão incapaz, tão pequeno, mas confia no Senhor. Se Ele te chamou, Ele te conhece e vai te usar naquilo que Ele te colocou. Glória a Deus. No capítulo 10 nós vimos, aleluia, no final do capítulo 9, Samuel ungindo Saul. Ele pede para os seus moços passar adiante, e ele vai e ele unge Saul como rei. Glória a Deus. E é interessante que quando Samuel vai ungir Saul, só está Samuel e Saul. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou filho? No versículo 27, vai dizer que Samuel manda passar o mais moço, o moço que estava com Saul, e aí ele unge Saul como rei. Glória a Deus. Versículo 10, no capítulo 10, versículo 1: tomando Samuel um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça e beijou Saul, e aí unge como rei de Israel. No versículo 17 vai dizer, irmãos, que Saul é escolhido rei diante de todos. Preste atenção aqui para você entender o mistério da palavra de Deus. Primeiro, Samuel unge Saul, apenas eles dois. Depois, Samuel convoca uma assembleia dos irmãos para nomear Saul diante de todos. E eu entendo uma coisa com isso, irmãos. O líder que muitas das vezes está aqui, cantando diante de todos, pregando diante de todos, precisa ser alguém que tem uma intimidade com Deus no secreto. Precisa ser alguém separado por Deus para a obra no secreto. Precisa ser alguém que Deus tem intimidade no secreto. Glória a Deus. Porque aqui em público você é aquele a quem Deus fala no secreto, unge no secreto e trabalha no secreto. Não dá para estar na frente de algo, não dá para estar falando para todos, se você não tem intimidade com Deus do secreto, só você e Ele. Bendito seja o nome do Senhor.
E é interessante como acontece essa assembleia, que vai acontecer a partir do versículo 17 do capítulo 10. Samuel chama todos. E aí Samuel, para provar para o povo que era Saul separado do rei, vai tentando sorte. E aí a sorte cai na família de Benjamim e vai caindo até se encontrar e apontar para Saul. Glória a Deus. E o texto vai dizer, irmãos, que quando Saul é nomeado e vão procurar Saul, no versículo 21, não encontraram Saul, do capítulo 10. E dele se tomou Saul, né? Filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Veja só, irmãos, era uma grande obra que estava para acontecer na vida de Saul. Provavelmente estava tentando se esconder, né, do seu chamado. No versículo 22 vai dizer, né? Então tomaram e perguntaram: Senhor, quem é aquele homem? Ainda viria ali. Disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. Glória a Deus. Estava se escondendo, né, irmãos? Não se esconda não, viu, da obra do Senhor. Saia de trás das malhadas, viu? Não fique se escondendo daquilo que Deus tem para a tua vida, não. Se Deus te chamou, meu irmão, é Deus, e Ele vai cumprir a palavra. Glória a Deus. Não se esconda não. Aleluia. E Saul ali foi ungido rei perante todos. E todos declararam que Saul era rei. Glória a Deus. Versículo 27. Só, irmãos, que, como eu falei, nem todos aceitaram, como sempre, uma liderança. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que há nos de livrar? E o desprezaram, e lhe não trouxeram presentes. Porém, ele se fez como... Oh, glória, irmãos. Que lição maravilhosa, irmãos. Meus irmãos, assim como não acreditaram na liderança de Saul, no chamado de Saul, não vão acreditar no seu chamado. Não acreditam no meu chamado. Não acreditaram nem no de Jesus. Aleluia. Não vão, irmãos. Aleluia. E isso sempre vai acontecer. Poderia citar alguns exemplos de mim, mas eu não vou citar. Mas sempre acontece. Vão te medir, vão dizer: olha, esse aí que vai reinar sobre nós chegou agora. Ele não é capaz, ela não é capaz. E começam a criticar, e começam a falar, e começam a dizer: não, ele não pode estar ali na banda, ele não pode estar na mídia, ele não pode ser alguém, um obreiro, ela não pode ser assim. Sempre vai ter. Por mais que grande parte aceite, vai sempre ter, irmãos. Você não vai ser 100% não, nunca vai ser, irmãos. Aceite isso que é melhor, né? Glória a Deus. A Sara diz assim: aceita que dói menos, né? É melhor aceitar isso, irmãos. Você não vai ser 100% nunca. Glória a Deus. E ainda vão vir aí os filhos de Belial com as palavras pesadas, falando de você, do seu chamado, aleluia, da sua vocação. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse assim, foi marcar uma reunião, e disse: não, eu entendo essa atitude errada que você tomou, porque você é muito novinho demais, né? Eu, glória a Deus. Irmãos, vão falar e vão ser poucos não, irmãos. Então, peça para Jesus, Jesus me dá mais um couro grosso para suportar tudo isso, né? Não deixa eu se abater com essas críticas, né? Faça como Saul. Quando vieram, ele se fez de surdo, né? Faça-se de surdo perante as críticas, né? Aleluia. Que isso não desça ao seu coração. Aleluia. Quando falarem, quando criticarem você, o que você está fazendo para Jesus, aquilo que você está entregando para o Senhor, que vão fazer isso, viu? Não pense que não vão, mas vão, infelizmente vão. Aleluia. Mas se faça de surdo, né? Glória a Deus. Não deixa isso descer para o seu coração. Faça igual a linguagem do calango, sabe? Só balance a cabeça assim e passe para Jesus te dar graça, que Jesus vai te dar vitória. Glória a Deus. Aleluia. Se faça de surdo para aquilo que não lhe edifica. Se faça de surdo para aquilo que vai querer fazer você parar. Glória a Deus.
e Deus vai lhe dar vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Saul ali é nomeado rei perante todos. No capítulo 11 vai dizer que se levanta os amonitas contra Israel. E esse povo veio contra uma tribo dizendo: olha, eu vou lhe escravizar, eu ainda vou arrancar um olho seu. Para a tribo, elas ficam desesperadas e elas vão convocar quem? Saul. Tá vendo, irmãos? Saul começou bem. Saul se perdeu depois, mas começou bem. É por isso que a Bíblia dá muitas advertências. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É todos, irmãos, líderes, obreiros que um dia estiveram aqui, estão desviados. Triste isso, irmãos. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Isso é uma advertência para todos nós. Saul começou muito bem o seu ministério. Quando ele sabe dessa afronta, a Bíblia vai dizer, irmãos, versículo 6 do capítulo 11, o povo vai dizer para o seu rei que o povo estava contra ele. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Veja, era um homem com o Espírito de Deus, tinha o Espírito de Deus na sua vida, e ele se ficou ali com raiva, e ele junta o exército ali e derrota aquela nação inimiga. Glória a Deus. E o texto vai dizer, irmãos, no versículo 12, presta atenção: quando Saul vence, o povo diz: então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e vamos matar eles. O povo agora está dizendo: olha, aquelas pessoas que estavam dizendo que Saul não era rei, vamos matar eles, porque eles estavam enganados, eles estavam errados sobre o nosso rei. Mas a Bíblia diz que Saul toma a palavra no versículo 13 e diz: porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. Veja só, Saul não permitiu que aqueles homens que foram contra ele, contra o seu ministério, contra o seu chamado, acontecesse algum mal. Não, eu quero paz. Vai ter livramento para eles também. Eu estou falando isso, irmãos, porque hoje, muitas vezes dentro da igreja, pessoas se alegram quando alguém que lhe feriu acontece algo. Está vendo? Vai mexer com o ungido de Deus. É a mão de Deus pesando. E lá dentro, a pessoa tem um sentimento de alegria, porque aquele está sofrendo algum dano. Mas Saul não. Saul diz: não aconteça nenhum mal para com eles. Bendito seja o nome do Senhor. E assim nós temos que ser, irmãos. Não desejar nada para aquele que não acredita. O importante é quem o Senhor, é o que o Senhor pensa de nós. Aleluia. Se a gente for pelo que as pessoas pensam de nós, a gente vai naufragar e vamos falhar na caminhada. Glória a Deus. Mas, irmãos, nós vamos ver que começa-se um declínio na vida de Saul. E esses 15 minutos que me restam, eu queria falar sobre isso. Samuel, no capítulo 12, depois vocês leem em casa, ele dá advertência para o povo: olha, vocês têm que servir a Deus de todo o coração. Se vocês não servirem, Deus vai pesar a mão, Deus vai julgar vocês. E no capítulo, a partir do capítulo 13, é o declínio na vida de Saul. Alguém que estava indo tão bem, estava indo tudo bem, Deus tinha enchido ele. A Bíblia diz que Deus mudou Saul, mudou o seu coração, o transformou em um novo homem. Aleluia, nós vamos ver isso na Bíblia Sagrada. Mas, aleluia, no versículo 6 do capítulo 10 vai dizer isso, que ele se tornou um novo homem. Mas a partir do capítulo 13, nós vemos um declínio na vida de Saul. E com os erros dos homens de Deus, nós aprendemos também para não pecar contra Deus. Uma das primeiras falhas que Saul teve na sua jornada foi a falsa humildade. Vamos ler aqui capítulo 13, do 2 ao 4. Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 miqumas
nas montanhas em Betel, e 1000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O resto do povo se despediu para sua casa. Versículo 3. Jonatas feriu a guarnição dos filisteus quando estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que o Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouça, hebreus. Versículo 4. Em todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus. Quem foi que feriu a guarnição dos filisteus? Jonatas. O que Saul estava proclamando em todo Israel? Ouçam todo Israel: Saul feriu a guarnição dos filisteus. Meus irmãos, não tinha problema nenhum dizer: olha, Jonatas foi na guerra e ele deu vitória para o nosso povo. Meus irmãos, não tem problema nenhum de você enaltecer a vitória do seu irmão, não. Não tem problema nenhum de você exaltar o seu irmão. Olha que não, a gente conseguiu, porque o nosso irmão aqui, ele é uma bênção. Foi ele que conseguiu. Não queira sempre puxar para você algo que muitas das vezes você não fez. Foi o seu irmão que fez. Aleluia. Não tem problema nenhum você dizer isso. Isso muitas das vezes é o orgulho tomando conta. Glória a Deus. E o maior declínio de Saul foi isso. Saul vai ladeira abaixo uma série de pecados. Aleluia. Começou atribuindo para si o que não tinha feito. Começou com mentiras. E o seu ministério a partir daqui é cheio de mentiras, cheio de engano e desobedecendo a voz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ver, meus queridos irmãos, que Saul, o povo, aleluia, vai para uma guerra. Se levanta uma nação, no versículo 5 do capítulo 13 ainda, contra o povo de Israel. O povo filisteus se levanta contra Israel. E o povo foi uma grande nação. O povo estava pequeno. O povo estava com um número reduzido. O povo ficou com tanto medo, irmãos. Se vocês lerem os outros versículos, cada um correu para sua casa, para buracos, para cisterna, para se esconder dos filisteus. No versículo 7 vai dizer que Saul e alguns dos obreiros passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gigal, todo o povo ia atrás dele. Na minha versão diz: e se encheu de temor. O próprio Saul estava cheio de medo, cheio de pavor. Um homem que outrora estava cheio de Deus, agora está cheio de medo. Meus irmãos, quando você deixa o medo te encher, tomar conta do seu ser, você pode desobedecer a Deus. Quem é cheio de medo, está cheio de medo, a pessoa mente. O medo faz a pessoa mentir. O medo faz a pessoa enganar. O medo faz a pessoa até matar o outro. Não matei por medo. O medo tende a levar a pessoa a desobedecer a Deus, desobedecer a voz de Deus. E assim acontece com Saul. Ele se enche de medo. E os outros versículos vão dizer: Samuel tinha dito: olha, Saul, tu fica aqui 7 dias, eu vou vir. No versículo 8, e vou oferecer um holocausto para Deus. Saul esperou os dias. Samuel não veio. O que Saul fez, irmãos? Saul oferece um holocausto para Deus e não poderia. Na sua missão, ele não podia fazer isso. Ele não era um sacerdote para fazer isso. Mas ele oferece, ele faz aquilo que não era para fazer. O medo, irmãos, ele tende a fazer isso. Ele tende a fazer você pecar contra Deus. Ele tende a fazer o crente a desobedecer a voz de Deus por medo. Aleluia. Pessoas com medo de perder o emprego mente muito. Conta história, mente na entrevista, mente demais, com medo. Confia em Deus. Confia no Deus que você serve. Confia no Deus que te chamou e te salvou. Até agora Ele cuidou de você. Aleluia. Quando você não está cheio do Espírito, você está cheio de medo. E o medo faz a pessoa pecar contra Deus.
Aleluia. Saul, ele desobedece ao Senhor. Quando Samuel chega ao seu encontro, no versículo 10, né? Versículo 10 ele oferece, versículo 10, saiu para saudar a Samuel. Veja, parece que nada tinha acontecido, né? Peca, desobedece, e aí saiu para saudar o homem de Deus, como se nada tivesse acontecido. Quantas pessoas agem assim, irmãos? Pecam, falam mal do irmão, aí sobe aqui para cantar como se nada tivesse acontecido, sobe aqui para pregar como se nada tivesse acontecido. Depois de cometer um pecado, há poucos minutos, aleluia, o temor de Saul vai indo embora. Samuel diz: olha o que você fez. E ele começa a dizer, começa a falar. Saul, ele tem a mesma atitude de Adão, sabe, irmãos? Nós vamos ver na vida de Saul, já apressando aqui a pregação, que em todo momento ele traz uma desculpa na sua fala. Então não tem arrependimento. Já viu aquela pessoa que vai: eu errei, mas você sabe por que eu errei, e começa a ter os argumentos. Isso não é arrependimento. Aleluia. Não tem desculpa no arrependimento. Se dizer, se justificar, não tem. Aleluia. É melhor reconhecer. Nenhum momento Saul faz isso. A partir deste momento, Samuel diz que o trono dele vai ser perdido, vai ser trocado por conta do seu pecado. Nós vemos nos versículos do capítulo seguinte, Saul agora de ladeira abaixo. Veja, irmãos, não foi de um dia para a noite que o Espírito de Deus se afastou de Saul. Foi uma série de consequências da sua vida e de erros cometidos por ele. Ele passa a jurar, ele faz um voto ao Senhor no versículo 24, do capítulo 14, aleluia. Dizendo, ele estava desesperado na batalha, ele dizendo: olha, vamos fazer um voto aqui. Ele obriga as pessoas a fazer um voto. No versículo 24, aleluia, no capítulo 14, obriga as pessoas a fazer um voto. Quem come até o anoitecer, pobre do seu filho, não estava presente, né, na sala, vai ver um favo de mel, come. As pessoas olham, teu pai diz: olha, eu não sabia e tudo. Quando Saul sabe, quer matar o seu filho, não matou porque tomaram a frente ali, impediram o pai matar o filho. Veja só, irmãos, tinha perdido a sensibilidade, tinha perdido o temor de Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão nesses estágios, perdendo a sensibilidade do Espírito Santo a cada dia e não percebe. No versículo 15, Deus dá uma missão para Saul, porque Deus ainda usa muitos líderes que estão em pecado. Usa, irmãos, a sua misericórdia e graça. E ele diz: olha, Samuel vai até Saul, capítulo 15, no versículo 1, e ele disse: atenta às palavras do Senhor, você vai contra Amaleque e extermina toda a tribo, todo o povo, não tem piedade de nada, porque Deus sabia o que estava fazendo. Então tudo tem que ser, aleluia, não tem que sobrar nada. E Saul vai. Só que Saul, ele poupa o rei, os irmãos sabem da história, poupa as ovelhas, poupa o gado. E o texto vai dizer, irmãos, que Saul ainda oferece um sacrifício a Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que Saul, ele faz um altar e clama ao Senhor dos exércitos, depois de ter pecado contra o Senhor. Saul aqui, irmãos, ele obedece, mas de forma parcial. Ele não obedece a forma que Deus tinha mandado ele fazer, mas ele faz do seu jeito, ele faz da sua forma, aleluia. Ele faz o que ele estava pensando e achando que seria melhor, aleluia. E quando Samuel vai ao encontro dele, ele diz: olha, eu fiz tudo o que o Senhor me ordenou. Veja só, versículo 11 do capítulo 15.
arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de seguir e cumprir as minhas palavras. Então Samuel contristou a noite toda e clamou. Versículo 15 do capítulo. É isso aí mesmo, né? Isso aí. Eu acho que eu anotei errado aqui. Então, irmãos, Saul, ele estava totalmente longe dos caminhos do Senhor, porque ele desobedece a voz de Deus. Ele peca de forma deliberada contra o Senhor. Aleluia. Ainda oferece um sacrifício, né, irmãos? A Deus, a Bíblia diz que ele oferece no altar do Senhor sacrifício. Mas Deus, ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado muitas das vezes com o nosso culto. Ele está preocupado com a nossa vida. E para finalizar essa mensagem, eu queria ler o versículo 22 até o versículo 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como quem obedece à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, e Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Veja só, irmãos, Deus fala assim, olha, através de Samuel para Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Foi isso que Davi entendeu. Davi disse, eu sei que se fosse sacrifícios eu fazia, mas sacrifícios para o Senhor é um espírito quebrantado e um coração reto. E Samuel disse, olha, rebelião é como pecado de feitiçaria. Você sabe o que é feitiçaria, irmãos? Feitiçaria é um local, uma espécie de culto, onde as pessoas oferecem culto aos seus deuses, que Deus não se agrada, que Deus não recebe, e que Deus não está naquele negócio. Deus estava dizendo, Samuel estava dizendo para Saul, dizendo, olha Saul, o teu culto é como o culto de um feiticeiro. Deus não está recebendo o teu culto. E a pergunta que nós deixamos não é, será que Deus está recebendo o culto prestado por cada um de nós nessa noite? Como está sendo o culto que nós estamos prestando? E a obstinação, sabe o que é isso, irmãos? É a pessoa ouvir a palavra inúmeras vezes e não mudar. É a pessoa todo dia, constantemente ouvir a palavra e não ter nenhuma mudança. É como se essa pessoa fosse uma idólatra dela mesma, porque aquela pessoa acha que do seu jeito é melhor, da sua forma é melhor. Foi isso que Saul mostrou com as suas atitudes. Deus diz, faz desse jeito. Ele, não, mas do meu jeito é melhor, da minha forma é melhor. Vou continuar adorando, vou continuar sacrificando, mas do meu jeito. Meu querido irmão, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Tem muitas pessoas como Saul, obedecendo a Deus de forma parcial. Não é completo, eu faço aqui, mas de forma parcial. E Deus não está recebendo o culto, porque é de forma parcial. E o que é de forma parcial, pastor? É do seu jeito, da sua forma, do jeito que você acha, do jeito que você pensa. Mas é uma ordem de Deus, e da forma de Deus e do jeito de Deus. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Foi isso que a palavra do Senhor disse para Saul. E Saul aqui perde o trono. Saul fica desesperado. Saul diz, olha, eu agi desse jeito porque eu escutei a voz do povo. Veja só, irmãos, desculpas. Deus não quer nossas desculpas, Ele quer a nossa obediência. Irmão, no inferno não vai dar para dar desculpa, não. Eu estou lá no inferno porque o pastor Vance falou isso e eu estou lá, é culpa dele. Não adianta desculpas, Deus quer obediência. Saul, a toda sua demonstração de arrependimento,
era com desculpas, com justificativas. Deus não quer isso, irmão. Deus quer mudança. É tempo de mudar. Saul fica desesperado. Quando Samuel está saindo, Saul se agarra com ele e rasga a orla de Samuel. Samuel se vira: assim como rasgaste o meu vestido, o seu reino é rasgado hoje. E a partir daquele momento, Saul perde o seu trono e a sua intimidade com Deus. Começou certo, começou bem, aleluia, começou do jeito de Deus, humilde, aleluia, cheio do Espírito de Deus, mas no decorrer se perdeu. Quantos por aí têm se perdido? Um dia aceitaram Jesus e estavam servindo de forma sincera. É por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse 2, lembra-te de onde caíste. Qual foi o momento que você se perdeu? Qual momento aconteceu isso? A tua queda, qual momento? Aleluia! E te levanta nesta noite. A história de Saul nos mostra que nós não precisamos terminar da forma dele. A história nós vamos ver nos outros capítulos que é triste. Ele termina consultando uma feiticeira. Ele termina tirando a sua própria vida. Um homem chamado por Deus, um homem cheio de Deus, um homem que mesmo as pessoas não acreditando nele, ele não fez mal às pessoas, mas se perde na caminhada. Eu não sei como está a sua vida, eu sei como está a minha vida, aleluia. E eu sei de uma coisa: todos nós vamos prestar contas diante do altar. E não adianta fazer como Saul, se justificar. Diz: não, Senhor, mas o Senhor entende, né? O Senhor entende. Não tem isso de entender, não, irmãos. É obediência, é mudança, é transformação, é novo nascimento, é se arrepender dos pecados, é dar meia volta e lembrar de onde caiu e se voltar para Deus. Em nome de Jesus. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo do Senhor, Senhor, eu te peço perdão nesta noite por toda desculpa que eu dei, Senhor, perante a Ti, a cada erro cometido, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por tudo que falamos, por tudo que praticamos e por toda falta de reconhecimento, Senhor. Nessa noite nós reconhecemos, Pai, que a mudança precisa ter em nós. Porque a Tua palavra diz que o Senhor requer de nós obediência, que é melhor que sacrifício, é obediência. Nos dá uma vida, Senhor, íntegra. Nós não queremos começar apenas bem, nós queremos terminar bem. Nós queremos naquele grande dia dizer: combati o bom combate, acabei a carreira. Nós não queremos se perder na caminhada, Senhor, não. Nós queremos acabar a carreira e nós queremos guardar a fé. Abençoa o Teu povo nessa noite, a Tua igreja, que te ora, que fala contigo. E nos ajuda, Senhor, a ter uma vida fiel a Ti. Nos ajuda a ter uma vida reta diante de Ti. E nos abençoa a cada dia. Assim nós oramos por tudo. Abençoa o Teu povo que te clama e que fala contigo nesta noite. E continua com o Teu Espírito de nós. Não retire o Teu Espírito Santo. Ah, Senhor amado, não retira, Senhor, a Tua doce presença de nós, mas que o Senhor continue nos direcionando. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Meus queridos irmãos.